Então estamos ao vivo, está tendo um evento muito especial aqui na sede da Eu Me Banco. Hoje é o conhecido B-Learning, onde os alunos dos MBAs vêm aqui para um encontro presencial com aulas mais temáticas, né? Pode ser algo mais sobre carreira, algum convidado do mercado financeiro para palestrar. Então estou fazendo essa gravação aqui para informar para vocês as principais notícias da semana, como vocês estão acostumados. Estou sozinho hoje. Tiago, infelizmente, está um pouco mal e dele teve alguns compromissos, mas vamos tocar a bunda. Afinal de contas, para quem não ficou acompanhando notícias aversas, Papa Francisco morreu. Um dia após a Páscoa, na segunda-feira, morreu logo cedo pela manhã. Já veio a notícia e deixou muita gente triste, afinal ele era muito querido por grande parte da população mundial e grandes líderes, né? Grandes nomes, digamos assim, prestaram homenagem. Fora isso, aqui no Brasil tivemos alguns escândalos. Não era para ser surpresa pelo fato de ter acontecido diversas coisas semelhantes. Mas sempre que acontece é ruim, porque ainda a gente fica incrédulo de como isso é possível. Presidente do INSS desvia milhões dos aposentados. Isso mesmo. Quando eu estava no banco, eu tinha eu tinha atendido diversos senhores e senhoras que chegavam perguntando por que está com desconto. Teoricamente, é um seguro do banco, é um produto do banco, é um empréstimo, e lá vinha no descritivo do INSS uma contribuição, como se fosse um sindicato que você tem lá no seu contra-cheque. E deixou muita gente confusa. Olha, mas eu não quis nada, não assinei nada, não pedi nada. E, enfim, isso gerou muita insatisfação e agora veio a bomba, né? Que de fato estava sendo desviado. E aí veio um dado que o vice-presidente, ele é primo do Lula. Cara, tá um emaranhado, isso aí é bizarro. Como que isso afeta o mercado? Não afeta o mercado diretamente, mas quando a gente pensa no cenário político, a gente quer pensar no desenvolvimento do país a longo prazo. Você hoje pensa em abrir uma empresa? Você sabe das dificuldades para você começar um negócio aqui no Brasil? O quanto de regras, leis, burocracias você tem que passar? O MEI, de fato, ele facilita muito a vida do empresário devido a diversos simplificadores. Só que a realidade é que MEI ou você fica por um curto período de tempo, até a tua empresa começar a ter uma receita bacana, ou você não pode abrir MEI devido à tua função, né, o exercício. Então tu tem que abrir uma microempresa já e aí você vai ter algumas burocracias. Por exemplo, no Brasil, é lei que nos prédios que tenham elevadores tem uma placa dizendo para a pessoa se atentar para não entrar no elevador caso o elevador não esteja no andar. Pelo amor de Deus, quem é burro o suficiente, me perdoe, mas quem é burro o suficiente para olhar abrir o elevador com a porta aberta e não tá vendo o elevador e quer entrar no elevador? Caraca, complicado. Às vezes o óbvio precisa ser dito, mas transformar isso em lei também é sacanagem, né? Então, quando a gente pensa hoje em empresas, para onde que vão os grandes empresários? Ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa. Condições mais para os Estados Unidos, né? Condições essas que são melhores para eles desenvolverem lá. Não só pela questão Estado, mas questão também de garantia da lei e também pela questão dos consumidores finais. Então é mais simples para eles estarem lá. Quer dizer que o mais simples quer dizer que eles podem sacanear as pessoas e a lei vai ficar a favor dos empresários? Não. Mas também não vai ter tanta desvantagem quanto tem aqui no Brasil para ser o empresário. Quero trazer um giro rápido aqui no mercado. Deixa eu abrir a tela que você já conhece. Pronto. Tá carregando. Bitcoin, cara, ele conseguiu voltar para casa dos 95 mil dólares. Esse gráfico aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. E a gente está vendo que desde
teoricamente, início de março, mas vamos falar assim, desde fevereiro que o Bitcoin não chegava nesse patamar e ele voltou. Por que ele está nesse patamar? Olha, no cenário de incerteza global, até um tempo atrás, o ouro era o refúgio do risco. Só que hoje em dia você começa a ter outras fontes, como por exemplo o Bitcoin está se tornando muito essa fonte de risco global. Tem criado uma discussão com essa questão da tarifa do Trump e que a gente vai abordar o seguinte: será que o dólar vai ser tão seguro, vai ser tão estável? Será que a gente tem que criar reserva de dólar? Se não, qual vai ser a outra moeda? Vai ser a chinesa? Vai ser a europeia? Vai ser qual? Criptoativos? Então tem gerado certo estudo quanto a isso em economia, mas antes vamos falar sobre isso aqui. O VIX, de novo, está regular, caiu bastante desde o anúncio lá do tarifaço, e o DXY continua abaixo dos 100. Então isso aqui é interessante, porque a gente vai entender onde que o dólar pode chegar com essa confusão toda que o Trump tem feito. Aqui no Brasil nós vemos um fechamento na nossa curva de juros. Então, quando a gente olha aqui o gráfico também semanal, a gente saiu daquele lá dos 16% para uma taxa de 2 anos e já estamos negociando abaixo dos 14%. Isso é muito importante para a nossa economia, é um sinal muito positivo e que favorece, no final das contas, a Bolsa brasileira. A nossa taxa de longo prazo cai, mas ainda está presa aqui nessa lateralidade, essa banda, que eu vou até ajustar aqui agora, que está dos 14,30 até os 15,30, vai. Está uma banda aí de 1%. Dólar no Brasil caiu forte essa semana, teve uma desvalorização de 2%, voltou para baixo dos 5,70, muito bom para a gente. E as Treasuries americanas tiveram um desempenho mediano, nada grandioso, mas a bolsa sim. A S&P 500 valoriza quase 4,5% nessa semana. Isso é muito bom para os Estados Unidos e para quem tem investimentos lá fora. Por isso é muito bom diversificar. Então a gente vê aqui, olha que desde quando, vou pegar esse fundo aqui, desde outubro de 22, os Estados Unidos vem dando uma pernada de alta muito forte. Ter essa contração, esse período de realização, junto com o anúncio das tarifas, é algo normal. Vamos ver aqui uma retração quando a gente considera o fundo lá de 2022 até o topo aqui do ano passado, esse ano ainda, fevereiro desse ano ainda, a gente vê que ele teve uma contração de 50% desse movimento e já volta a subir. Russell e Nasdaq também tiveram alta. Nasdaq foi mais impressionante com seus 6%, e a bolsa na Europa também teve aí uma semana bastante positiva, de 2,8%. Lá em Londres teve uma alta, mas não tão relevante. Na Alemanha já volta a recuperar toda aquela queda generalizada que tivemos do Liberation Day. Mesma coisa na França. E quando a gente vai pular para a bolsa na China, eles estão voltando a subir. Então a China que está com um desempenho muito positivo na briga entre Estados Unidos, com os Estados Unidos, e eu vou abordar isso muito bacana, que eu vi um vídeo muito bom de um economista que eu admiro muito. Vou trazer mais detalhes. Antes, o S&P Merval, né, que é o índice lá da Argentina, ficou meio 0 a 0, nada tão expressivo. Já o nosso Ibovespa, basicamente 4% nessa semana. A gente está negociando, pessoal, a 135 mil pontos. Isso vem em favor também da queda da taxa de juros. E quando a gente vai olhar quando que foi, tirando agora agosto de 2024, a última vez que o Ibovespa chegou nesse patamar, não existe. Isso aqui é um sinal de que a bolsa realmente estava sendo negociada a um preço mais abaixo do que o justo. Como assim? O fato da nossa taxa de juros ter caído essa semana
ponto para que o Ibovespa suba. Mas será que subir tanto ao ponto de chegar próximo da máxima histórica de 137 mil pontos? Afinal de contas, não caiu tanto a taxa de juros e não teve nenhuma mudança na perspectiva global de forma grandiosa. Então, isso quer dizer que se tiver melhoras incrementais a partir desse momento, como uma repaginação da reforma tributária, como uma inflação controlada, que vai favorecer ainda mais a queda da taxa de juros, a gente vai ver o Ibovespa rompendo esse topo, que é a máxima dele. Mas antes disso, não podemos afirmar nada, nem ficar tão otimista. Quando a gente olha o gráfico, ele está numa lateralidade forte, não tem ainda uma tendência de... Mas, bom para a gente, de qualquer jeito. O petróleo continua no patamar de 65 dólares o barril, enquanto o ouro teve uma semana um pouco volátil, mas que terminou caindo poucos por cento. Então, esse foi o giro pelo mercado. E agora eu quero falar com vocês um pouco mais da China. Deixa eu voltar em tela cheia. Quando eu pergunto para vocês o seguinte, imagina que você vai enfrentar um inimigo muito poderoso, muito forte, uma guerra mesmo. Sem ser guerra armada, vamos pensar na época medieval, uma guerra com espadas. Você tem lá tua cidade, né? Teu reino. Você prefere, sabendo que está em desvantagem numérica e desvantagem em armas, você prefere bater de frente ou você prefere recuar? Recuar é sinal de derrota ou é estratégia? Teve um vídeo de economista que ele trouxe esse ponto. O economista é o Thomas Wu, economista-chefe da Itaú Asset. Inclusive esse vídeo saiu essa semana. Vídeo muito bacana, comentando realmente só sobre essa questão de Trump e as tarifas. E ele disse o seguinte, teve um ditado criado por Mao Tse Tung, que foi tipo um poema. Existe lá um tipo de poema que é de 4 linhas, 4 frases, 4 palavras, alguma coisa nesse sentido, que eu não sei, também não quero saber. Que é o seguinte, se o inimigo avançar, você recua. Quando o inimigo parar, você perturba. Quando o inimigo ficar fraco, você ataca. Deve ter alguma linha outra mais, mas o que, de forma geral, isso quer dizer? Se você está em desvantagem, em vez de você bater de frente, melhor você recuar. No momento que, cara, o teu inimigo está descansando, é o momento para você perturbar. Começar a atacar pedra, a fazer chover, deixar eles incomodados, inconfortáveis. E no momento que eles estiverem fracos, aí você ataca. E aí quando você analisa a relação de Trump com Xi Jinping, o Trump está passando todos os dias falando que o presidente chinês quer negociar, quer falar com ele, quer marcar encontro, e o Xi Jinping está lá quieto. E quando fala, não quero falar com o Trump, eu não marquei nada. Vai ter um evento em setembro que eu vou participar e se der lá a gente conversa. Por quê? Porque o Trump aumentou as tarifas para a China. A China aumentou as tarifas para o Trump. E essa situação vai ficar uma situação simplesmente horrível para ambos os lados, mas eu acredito que vai ficar ainda pior para os Estados Unidos. Porque, afinal de contas, essas empresas americanas foram abrir fábricas na China, não é porque elas gostam da China, é porque existia uma vantagem econômica para isso. Só que também, quando eles foram para a China, os chineses aproveitaram as suas tecnologias para entender como fazer esses produtos. E aí criaram-se produtos semelhantes. Na época, isso era o Made in China, era uma coisa ruim, uma coisa que era produto de baixa qualidade. Só que hoje, o Made in China é produto de alta qualidade, com bastante tecnologia. Então, a China hoje não está competindo de forma desigual para os Estados Unidos. Na verdade, competindo bem forte contra eles. Então, aumentar essas tarifas implica dizer o seguinte, que as indústrias americanas têm que voltar para os Estados Unidos. E o Trump ele quer dar alguns benefícios para que isso aconteça de fato. Só que a burocracia e a
leis são mais contundentes no território americano do que no território chinês. Eu não quero nem trazer a questão da humanitária, se isso está certo ou se está errado. A questão é que na China pode, cara. Você vai ter lá pessoas trabalhando com um salário muito inferior ao que é visto ao redor do mundo e a empresa se beneficia disso. Mas não só a empresa. Você vai pensar o seguinte, cara, hoje uma camiseta oficial da Nike aqui no Brasil está 130. Se você for pegar futuramente essa camisa a 250, você vai gostar desse aumento? Também não vai gostar. A economia é isso, é um ciclo. E pensa que o fato dessas indústrias irem para lá e explorar, digamos assim, os cidadãos chineses, não é algo, deixa eu explicar com calma, ruim. Por que isso? Se não tivesse essa vantagem, econômica, vocês acreditam mesmo que o empresário americano ia pensar em construir alguma fábrica na China? Ir para um país totalmente diferente, com cultura totalmente diferente, com uma língua muito difícil de se aprender, para construir uma fábrica lá, aprender as leis de lá? Qual vantagem teria em fazer isso? Nenhuma. Então essas fábricas não iam ser abertas lá, tanto americanas, tanto europeias, tá? Então a China ia sobreviver como? Eles teriam que criar do zero as próprias empresas, as próprias marcas, e se fosse nesse rumo, hoje a China não seria a potência que ela é. O fato das empresas americanas levarem para lá o seu know-how de produção industrial fez os chineses aprenderem também e implementarem nas empresas deles. E isso foi algo muito positivo. Talvez, talvez não fosse algo intencional, talvez fosse algo simplesmente que os líderes chineses antigos pensaram, preciso trazer dinheiro para cá, e essa foi a melhor forma que encontraram. Mas esse tiro foi muito bem dado, porque hoje a China tem uma capacidade tecnológica gigantesca. É a maior produtora de painel solar, é a maior produtora de não sei o que de tecnologia, tem não sei o que no ramo tecnológico. A China está em muitos produtos, em muitos ramos, em primeiro colocado. E, de novo, isso só foi possível por causa das indústrias americanas terem ido para lá, europeias também. Aonde que vai chegar a China a partir de agora? Eles têm autonomia, no sentido que agora eles conseguem construir as suas próprias fábricas, terem a expertise para desenvolver e guiar o seu processo industrial, sem auxílio ou necessidade de intervenção dos Estados Unidos, dos empresários americanos, e conseguir criar produtos que podem ser iguais ou melhores que eles. E isso já mudou a geopolítica mundial. Pensa no seguinte, alguns anos atrás, Made in China era sinal de coisa vagabunda, era brinquedo de plástico de baixíssima qualidade, era coisas bobas, um copo com cara de gatinho, tudo bobo. Hoje você vê que a BYD está vendendo mais carro que a Tesla do Elon Musk. Então, olha que bizarro que isso está se tornando. Então, o fato do Xi Jinping não querer negociar com os Estados Unidos mostra o seguinte, que o Trump ele vai entrar em desespero. Porque é fato que se essas tarifas perdurarem por mais tempo, as empresas americanas vão ter que se mudar, digamos assim, a perspectiva de lucro. Foi feita essa pesquisa e muitas empresas não sabem ainda como que isso vai afetar o guidance dela de 2025. O guidance é a perspectiva que elas têm para o ano, digamos assim, para o futuro de forma geral. E quando foi feito para 2025, antes do anúncio das tarifas era uma coisa, e agora com o anúncio das tarifas não se sabe ao certo como que isso vai mudar. Então é um estudo um pouco difícil. E o que o economista Tom Bezos chegou de conclusão? Pode ser que o Trump, se sentindo ameaçado do Xi Jinping não querer negociar e não querer voltar atrás, ele faça um acordo com os outros países. Que acordo seria esse? Deles não negociarem com a China, negociarem exclusivamente com os Estados Unidos. Tudo? Não! Alguns produtos
essenciais, de interesse americano, ou se negociar cobrar tarifa, vai negociar para que dificulta negociações com a China. E o ministro da China deixou isso claro. Não deixem isso acontecer. Não vale a pena quebrar nossa relação comercial por conta dos Estados Unidos. Então essa briga pode ficar muito maior. E se a gente polarizar o mundo novamente, adivinha só, é uma guerra fria de novo. É uma guerra fria não no sentido de armas, mas no sentido econômico. E aí a gente pode entrar todo mundo em uma recessão. No caso, foi feito que a China não entraria necessariamente em recessão, mas cresceria menos do que ela pode crescer. E os outros países entrariam em recessão. Vai valer a pena passar por, vamos dizer, 5 anos de uma catástrofe global e do que engolir orgulho, voltar atrás e deixar o mercado ser como é que ele é. Mercado competitivo, mercado eficiente, a mão do mercado vai guiar as decisões. Então, essa guerra tarifária, estou dando um enfoque, porque não é um assunto banal, é um assunto do momento. Se você sentar na mesa com alguma pessoa do mercado financeiro, você tem que saber falar sobre e saber identificar pontos certos, pontos errados, argumentativas positivas, e você tem que saber correlacionar esses assuntos. E no final das contas, o mais importante aqui é como que isso vai afetar nosso mercado, o mercado brasileiro. Afinal de contas, o Brasil ele tem uma posição de ser amigo de todo mundo. É muito positivo isso nesse momento, onde o mundo pode ficar bipolar. Ele consegue tirar vantagem, negociar tanto com os Estados Unidos, tanto com a China, e podemos sim ver uma projeção de aumento das nossas exportações. Só que também o inverso pode acontecer. Então, nesse momento, é importante um posicionamento político forte para que permita que o Brasil esteja em posição favorável nessa guerra. Então, enquanto os dois países estão brigando, nós, em vez de oferecermos as munições, oferecemos alimentos. E aí, vamos ver como vai se desenrolar para as próximas semanas. Então, provavelmente na semana que vem vamos falar de tarifas de novo, só que com dados atualizados. Vou trazer alguns documentos para trazer mais incisão do que eu estou falando, vai ficar algo muito mais positivo. E um anúncio que eu queria fazer a partir de agora, no caso. A gente está criando aqui no CTC, o ramo aqui da Unibanco que cuida das certificações financeiras, o curso preparatório para o CNPI. Estou desenvolvendo esse curso com muito carinho, que é uma coisa que eu gosto bastante. As aulas serão super práticas, usaremos a ferramenta Profit Pro, ferramenta que os analistas usam para analisar mercado, analisar gráfico, e traremos também 3 livros na bibliografia recomendada, que são o livro do Flávio Lemos, do Carlos Alberto e do Eduardo Matsura. Vai ser um curso super completo, bacana, prático e que vai ajudar você a tirar essa certificação. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @eumebanco, @ctc.m, e me segue no Instagram, @cadu.m. Foi muito bom compartilhar esse sábado com vocês. Pena que não no ao vivo para a gente ter uma troca, mas que semana que vem a gente vai estar junto. Eu tenho certeza disso. Um grande abraço e boa virada de mês.